Cruz. Nós estávamos brincando, se nós cruzarmos, nossa genealogia é capaz de a gente ser parente, né? Então, ele conhece, brincou com meus tios, e, né, então já, quando a gente pastoreava uma igreja lá em Santa Cruz, a gente fez um congresso de missões, e lá estava ele também compartilhando, né? É um homem que ama falar de Jesus, ele e ela, né? Amam falar de Jesus e entregaram a vida para este fim. Há um povo específico, a população ribeirinha. E eu amo isso em Deus, cara, essa coisa de Deus colocar um amor no coração. Outro dia eu vi uma foto tua lá com o pé cheio de mosquito, assim, todo embolotado. Eu falei, Jesus amado, obrigado, porque o Senhor não me chamou para esse povo. Né? Porque, cara, eu sou muito alérgico, cara, se tiver um mosquito aqui, ele vai me achar. É impressionante, cara, e aí, não é a picada, mas eu fico todo encaroçado. Mas Deus coloca amor e chama a gente, amém? Glória a Deus por isso. E a gente vem numa sequência de mensagens sobre a nossa missão, que é anunciar o Evangelho. E hoje é coroado, então, com um missionário mesmo. Amém? Então, eu quero orar por eles ainda, e depois passar a palavra para eles. Senhor, obrigado pela vida do Oscar, da Marilis. Obrigado porque a gente vê realmente a Tua glória na vida deles. O Teu Espírito Santo, Deus, o Teu amor, a Tua paixão, a Tua obra sendo realizada, Deus. Pessoas sendo transformadas lá no meio da Amazônia, Senhor. Muito obrigado por isso, Deus. Queremos, nesse momento, abrir nosso coração para ouvir o Senhor, através deles, nos inspirando, nos movendo a sermos relevantes também no nosso contexto. Mas que o Senhor os abençoe agora no compartilhar dessas boas novas que o Senhor está fazendo através deles, e também incendeie o nosso coração, o Espírito Santo. Nós precisamos tanto aprender do Senhor. E estamos abertos, Deus, ao que o Senhor quer nos usar aqui também. Use eles agora em nome de Jesus. Amém? Então, tá com vocês, né? Falem, compartilhem, fotos, histórias, né? E se falar demais, eu olho para o relógio e chamo a atenção também. Quando chegar 11h30, meio-dia, ele manda eu parar, tá? Tá bom? Deus abençoe, tá bom? Obrigado. Graça e paz, amados irmãos. Depois nós vamos nos apresentar, nós vamos começar com umas palavras e depois no nosso PowerPoint a gente se apresenta, ok? O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas, como ouvirão, se não há quem pregue? E como crerão de quem nada ouviram? O Senhor Jesus disse, portanto, ide por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse mesmo Espírito Santo disse, recebereis sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Timbó, Curitiba, Rio de Janeiro, e até os confins da terra. E é lá nos confins da terra, meus irmãos, que nós estamos. E hoje nós queremos fazer uma pregação como casal. Uma pregação que é um testemunho do que Deus tem feito na nossa vida, em buscar e salvar aqueles que não têm oportunidade de ouvir como vocês. Nós temos um refrão dentro das nossas agências missionárias que diz o seguinte: até a última casa. Até a última casa. Vão e falem do amor de Deus, até que todos ouçam do amor de Deus, até a última casa. E nós queremos mostrar um povo que nós já temos alcançado, agora num pequeno videozinho, que fala sobre esse povo chamado, indígena, chamado Palmari. Moraram na nossa casa, os atores desse vídeo, já são os nossos discípulos e moraram na nossa casa. Um videozinho. Não tem visão. Eles têm que aparecer ali, né?
Vamos esperar só um segundinho. Senão a gente pula o vídeo e vai para o PowerPoint logo, tá? Se achar que não vai dar. Esse videozinho fala dos indígenas palmaris, são os nossos discípulos, e hoje nós temos já alguns casais. Começamos, eu e Marílis e mais alguns missionários, e hoje nós já temos lá 5 casais indígenas que vieram a Curitiba na escola de treinamento dos irmãos menonitas, ali na base, e fizeram a formação e voltaram para a aldeia. E hoje eles trabalham com o seu próprio povo. Vamos ver. Não vai dar? Então põe ali o começo do PowerPoint para nós nos apresentarmos enquanto isso. Se dá para trabalhar com. Nosso slogan: até a última casa. Eu sou o missionário Oscar. Eu sou a missionária Marílis. Nós pertencemos à agência missionária. Pode pular mais um. Nós pertencemos a 2 agências missionárias. A nossa agência missionária Cobim, que é dos irmãos menonitas, né? Que está se tornando uma agência interdenominacional. E a MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, Ribeirinhos e Indígenas. Nós trabalhamos no Amazonas. O primeiro rio que nós trabalhamos é o rio Juruá. O rio Juruá é o rio mais sinuoso do mundo, como vocês estão vendo, né? Com muitas curvas. O rio Juruá está localizado na Amazônia, atravessa os estados do Acre e Amazonas no Brasil. Ele nasce no Peru e deságua no rio Solimões, e tem um percurso de aproximadamente 3.000 quilômetros. Lá no Rio Grande do Sul, né, pastor, a gente diz que é só uma sanguinha ali, né? 3.000 quilômetros. Isso é um dos rios pequenos lá do Amazonas. O próximo rio que nós trabalhamos também, olha só a sinuosidade desse rio aí. Ele é um rio muito sinuoso. Pode passando. O vídeo? Conseguiu o vídeo? Vamos apresentar os rios primeiro, só um pouquinho. Vamos até Isso. o rio Purus. O próximo é o rio Purus. Ele fica paralelo ali ao rio Juruá, né, começando aqui do sul para o norte. O rio Purus tem aproximadamente 3.218 quilômetros de extensão. É um dos maiores afluentes do rio Solimões. A sua nascente está localizada no Peru. E ele entra no Brasil pelo Acre e continua no Amazonas. E ele também deságua no rio Solimões. Isso já foi dito lá em cima, né? Como eu disse, 3.223 quilômetros, né? E 13 quilômetros. É só uma sanguinha. Pequenininha, viu? Bem pequenininha. Esse é o rio Purus. Aqui nós vemos que as praias, isso foi uma coisa que me surpreendeu, eu não sabia. Quando eu cheguei lá, eu vi que tinha praias gigantes, enormes, no tempo de rio seco. Areia mesmo, praia mesmo, as pessoas vão para a praia. Meus irmãos, no meio da selva amazônica, na beira desses rios tem comunidades, centenas de comunidades, onde muitas pessoas nunca ouviram falar do amor de Deus. No meio dessas florestas tem vilas, tem aldeias, onde as pessoas nunca ou pouco ouviram falar do amor de Deus. Como ouvirão, se não há quem pregue? E como eles crerão de quem nada ouviram? Agora podia passar o vídeo. Esse é o Lloyd, nosso missionário indígena.
fizeram a decisão, né? E muitos fizeram, já permaneceram, né? E a gente, quando é conhecido aqui na aldeia, né? Como espírito, cresceu. Então, é mais desafiador para isso, né? Eu vi como uma barreira, mas como eu sempre falei, né? Desenvolver, agradecer a Deus, ter a coragem, por isso e tal, eu não vou saber a minha história por aí, mas graças a Deus a gente tem o respeito, a gente pode chegar na casa, evangelizar, faz muito, orar muito, ler livros, mas eu levo você mais muito. Meio da floresta amazônica. A gente está feliz por causa que deu certo no contato aqui na comunidade, a gente chamou para ir para o culto, né, à noite, também aproveitando, já que a gente vai ter um evento na nossa aldeia, Palmari também, e já convidou para ficar um pouco aí também. A dificuldade que eu vejo assim é que Seu Charles, nosso filho também. nós vamos aqui contar a história dele, que é alcançado pelos missionários há muitos anos atrás. Lá no Ente, que eu cheio, e nesse tempo nós éramos mais ou menos eu e mais 5 pessoas que chegaram, fizeram o evangelho e a população do Palmar aumentou. E hoje eu vejo assim, a maior dificuldade assim, todo mundo, posso dizer, já ouviu o evangelho, tem muita gente assim que quer muito saber sobre o evangelho, mas tem comunidade como aqui, tem muita gente que tem sede pelo evangelho, né, em comunidade. Esse é o caminho que chega para a aldeia, do Lago Marraã. Starlink lá, todo mundo de telefone, ó. Isso são ribeirinhos. Eles passam convidando para o culto, ó. Nossa igreja flutuante aí, ó. Já está fechada agora, está praticamente pronta. Deus fazendo tantas coisas no meio do nosso tudo, né? E por mais que vocês vejam que longe, né? Valoriza, né? O trabalho missionário, valoriza nós também, mais a palavra de Deus, incentiva o nosso próprio povo a evangelizar a nossa população.
oração inteira, né? Então, isso é gratificante demais, esse tipo emocionado por participar. Eu gostaria de, nessa manhã, meus irmãos, convidá-los a uma imersão nesses rios Purus, Juruá, Solimões, e nos acompanhar em conhecer um pouco do que Deus já tem feito através de nós, de outros missionários e desses missionários que são nossos discípulos já, que levamos, preparamos e deixamos lá, porque a visão que nós temos missionária não é que todos vão lá, para daqui, mas que a gente prepare as pessoas de lá, para que eles levem a palavra para o seu próprio povo. Então nós não vamos ter problemas legais com FUNAI, com CASAI, com CESAI. Eles, indígenas, vão levar para o seu próprio povo. Ribeirinhos formados e discipulados por nós vão repartir. A ordem de Jesus era para todos serem missionários. Pode voltar. Rio Purus agora já passamos, né? Pode continuar agora o rio, a sequência. Ela ia falar um pouco. Passou? Eu esqueci. Tá bom. Isso já passamos, né? Agora daqui para frente, o próximo. Desce para desligar essa luzinha aqui, era legal. Eis aí o capitão da embarcação, missionário Oscar. Pastor Oscar, pode voltar uma. E aonde nós moramos? Aqui, então, a Transamazônica termina aqui, né, como vocês estão lendo na placa, e é ali que a gente morava, bem atrás dessa placa. Essa placa fica na praça da cidade de Lábrea, e ali nessa praça a gente morava num apartamento em cima de uma loja. Gente, é o fim do mundo. É o fim da Transamazônica, onde acaba, né? É o começo. Então, é a Transamazônica, né? Acho que todo mundo sabe, ela atravessa todo o norte e nordeste do Brasil e termina ali. Para estar nesse lugar, você tem que ter uma chamada bem clara de Deus, senão você não aguenta. O pastor viu os mosquitos, eu acho que até aparece, não sei se não aparece. Tem uma coisa chamada pium lá, então ele era preto, ele dá umas bolas de sangue assim, você fica todo manchado. E tem outro chamado mucuim, que ele entra nas partes íntimas por baixo e você fica uma semana se coçando, chega a virar tudo ferida. E é perigoso. Pode ir. Esse é o nosso barco, né? O nosso barco é missionário em todos os sentidos. Ele tem uma placa e diz lá. O que diz? Em Jesus, a esperança em Jesus. Quando a gente passa, nós não chegamos em todas as vilas, mas ele fica testemunhando para os dois lados do rio que há esperança em Jesus. Só para vocês saberem, esse barco tem geladeira, tem luz solar, tem banheiro, tem fogão, é um motorhome aquático. Quando nós começamos, não tinha tanto conforto assim. Hoje a gente já tem mais conforto. Esse é o percurso que nós fizemos, uma viagem que levou 2 meses. Eu e Marílis, primeiro começamos aqui em Lábrea e fomos até o Acre. A Lábrea é aqui perto de Porto Velho. E agora, faz 1 mês e pouco, ou 2, aí, alguns meses atrás, nós começamos lá em Cruzeiro do Sul, descemos todo o rio Juruá, descemos os Solimões e subimos até 1 dia e meio, 1 dia mais ou menos depois de Lábrea, no Amazonas. E sobre essa viagem que nós tivemos, queremos compartilhar um pouco com vocês as últimas notícias. O nosso projeto começou com o projeto Rio Juruá. Nós começamos primeiro no Purus e depois fomos um planejamento estratégico. A ideia é, onde tem essas vilas, criar polos estratégicos missionários. Instalar uma base missionária com obreiros, pelo menos um casal ou 2 de obreiros, algumas embarcações, e a partir dali alcançar as comunidades não alcançadas nas beiras dos rios. Ribeirinhos indígenas. Aqui nós temos uma grande experiência. Quando começamos o nosso projeto, eu e Marílis voamos com Márcio Rempel, da Asas do Socorro,
atualmente está na missão do céu. Fizemos um sobrevoo no Purus e começamos o trabalho. Fizemos um sobrevoo no Juruá e começamos o trabalho. A ideia nossa, a primeira ideia missionária nossa foi, tem muitas igrejinhas lá. O cara bota uma Bíblia debaixo do sovaco e se chama pastor. Aí tem tanta discrepância doutrinária, tanta coisa horrível que não é nem bíblica, é fora da Bíblia, mas os caras pregam como se fosse da Bíblia. Então nós resolvemos fazer um alinhamento doutrinário assim para que abençoar os pastores regionais. E nesse encontro nós encontramos o pastor dessa cidade chamada Ipixuna, o pastor Artemio Júnior. E eu disse, olha, ali não tinha irmãos menonitas, nem nossa agência ainda era só MEAP. Eu disse, a MEAP vai vir, nós vamos chegar, nós vamos trazer barco, nós vamos trazer médico, nós vamos trazer pessoas para abençoar o trabalho de vocês. E por 2 anos eu levei o pastor no bico. Enrolei ele, enrolei, e a gente não ia nunca, porque não tinha recurso, não tinha condições, e acabou não dando certo. Daí, depois de 2 anos entrou uma coisa chamada Covid. Acho que ninguém ouviu falar aqui da Covid, né? A Covid entrou e, de repente, toca o telefone aqui em Santa Catarina, e o pessoal disse, olha, pastor Oscar, missionário, o nosso pastor veio a falecer hoje de Covid. E vocês disseram que vinham. Agora, porque era uma igreja sem denominação, sem convenção, sem nada, né? Nós estamos sozinhos e abandonados. Vocês vêm ou vocês não vêm cuidar de nós? E aí, então, que nós fizemos uma viagem, convidamos a nossa agência missionária, que é dos irmãos menonitas, que está se tornando uma agência interdenominacional, que hoje é da denominação ainda, mas a ideia é que ande separado da denominação para alcançar, apenas pregar o evangelho e alcançar todas as pessoas, né? E fomos ali, e surgiu ali a primeira igreja evangélica Irmãos Menonitas. Começou com 40 pessoas que o pastor cuidava, hoje já são mais de 60 pessoas. Pode seguir. Hoje já tem... Eu marquei o início, o casamento, a solenidade foi com o primeiro batismo que eu realizei lá. A partir disso começou essa união e eles começaram a ser cuidados por nós. E olha, o batismo não é de branco. Por quê? Alguém sabe? É de verde. Não, porque é a Amazônia. A Amazonas é verde, é mato, é floresta, é animais. Logo nós já preparamos, no nosso mentoreamento, pode ir seguindo, preparamos aí o primeiro casal missionário, está ali o pastor Eliabe, a sua esposa Amanda e a filhinha, e aí agora nessa última viagem, 2 meses atrás, eu estou dando posse a ele e a diretoria nova, com a diretoria e ele estão sendo empossados, é um nativo de lá, que veio para cá, estudou e agora voltou para ser pastor da igreja lá. Mas não ficou só nisso, já temos o segundo casal. São os missionários Davi e Mileide, com as suas crianças. Eles são ribeirinhos, eles também vieram a Curitiba e foram preparados para missões. E eles são do Rio, mas lá do Pará. Né? Rio na beira do rio, né? Cresceram, são ribeirinhos do Pará, e Deus os colocou ali em Ipixuna. E resolveram voltar para alcançar os ribeirinhos ali do rio Juruá, e na região mais inóspita que existe nessa área missionária. E o terceiro casal estava aqui, até umas 2 semanas, estavam na nossa casa, que é um casal que veio se preparar, também ribeirinho. São os missionários Micael e Gislaine, como ela corrige quando a gente fala Gislaine. Vocês conheceram eles estavam no retiro ali em Lontras, né? E eles estão no final da preparação e agora Deus já está abrindo as portas. Eu acho que provavelmente eles vão para o Rio Purus trabalhar lá à beira do rio lá. Eles não falam português, eles falam ipixunês, né? Ipixunês. Eles estão passando muito frio mesmo. Eles estiveram na nossa casa e daí agora, quando voltaram, compraram um aquecedor. Já ligaram para nós, compramos um aquecedor porque é a nossa lareira, como eles dizem. A lareira dele é o aquecedor, viu? E, gente, eu queria dar uma notícia boa para vocês. Irmãos da Igreja Evangélica Livre de Rio do Sul já estão, porque eles não têm sustento. Eles vão trabalhar lá no Rio Purus, supervisionado por mim, mas eles não têm sustento. E um irmão ou 2 lá já vão ajudar com pouco, e o pastor Johnny disse que
De repente, até o final do ano, a igreja, quem sabe, os adote como missionários nativos lá no meio da Amazônia. Igreja Evangélica Livre. Hoje, se vocês quiserem adotar um casal missionário ribeirinho, custa um pouquinho mais. Custa R$2.000 por mês e uma cesta básica de R$250. Indígena custa um pouco menos, R$1.000 por mês e uma cesta básica de R$250. Ele não vai lá e plantar uma igreja evangélica livre. Ele vai plantar uma igreja evangélica indígena Palmari. Ou uma igreja, as ribeirinhas até eles estão adotando quem sustenta. A gente pode ser filiada à convenção, pode ser filiada à igreja, mas os indígenas, por causa da legalidade, eles não podem ser de igreja nenhuma. Eles são Igreja Evangélica Indígena Palmari, Igreja Evangélica Indígena Apurinã, que nós trabalhamos, Igreja Evangélica Indígena Jamamadi. São 3 etnias que nós alcançamos. E eles estão aí buscando sustento, ainda não está completo, mas o Johnny está estudando, quem sabe até o final do ano os adote. Esse é o Rodrigo, e quem está ali atrás é a família dele, a Catarina, a esposa e as 3 crianças dele. O Rodrigo é irmão do Micael, né, que vocês viram antes, e foi um anjo na nossa vida nessa semana e meia que nós ficamos ali encostados em Ipixuna com o barco, porque nós chegamos lá, o barco não estava pronto para iniciar a viagem, nós tivemos que arrumar muitas coisas, e ele nos ajudou muito, muito, muito mesmo. Ele se dedicou aquela semana a nos servir, e foi de grande utilidade para nós, como diz Paulo, né? Me foi de grande utilidade. Como, quem era? Sóstenes, não sei mais. É um da Bíblia. Enfim, Rodrigo foi... Está na Bíblia. O Rodrigo foi isso para nós. E ele tem um grande desejo também de se preparar, de estudar, de realmente servir ao Senhor mais integralmente. Eles querem vir para Curitiba fazer o curso de 3 meses para poder voltar para uma aldeia ribeirinha e trabalhar. Só que são 5 pessoas, não é barato, né, gente? Para trazer, né? Como eu disse, aquela igreja é um polo estratégico missionário em Ipixuna, e aí eles têm já um trabalho nessa vila que saiu aí o Rodriguinho, o Micael. Isso é uma favela, é um morro chamado Morro dos Encarnados. Ali tem traficantes, você só entra com autorização dos traficantes no meio da selva amazônica. Dá para acreditar? Estamos passando o filme Jesus e pregando. A igreja deles é o ar livre, assim. Ali do lado, eles fazem, no final do culto, um sopão. O Rodrigo está ali preparando, ajudando. É uma panela enorme, cheia de sopa. Eu pensei, vão comer tudo isso, né? E realmente não sobrou nada, raspou a panela. Pessoal, tem gente que vive com uma refeição por dia nesse Amazonas, irmãos. Quando você toma o café da tarde, o frühstück, né? De manhã ou o café da tarde, lembra que nesse mundão ali que eu estou vivo, as pessoas às vezes comem uma refeição por dia só. Peixe e farinha. Vamos para frente. Aqui já é o segundo polo estratégico, chama-se Eironepé. Aqui nessa cidade, é a maior cidade que tem no Rio Juruá. Na cidade nós estamos plantando 3 igrejas ao mesmo tempo, e dessas 3 igrejas estamos plantando mais 5 no interior, que estão aí para frente. Pode passar agora. Aí já é Vila União, tem um casal nativo e 2 casais nativos que são obreiros nativos que estamos ajudando ali, e eles fazem o trabalho no interior. Não, eu só queria dizer que isso aqui aconteceu dentro de uma escola, tá? Na Vila União, porque eles não têm um local para se reunir ainda. O próximo aparece é o pastor José Serafim. Ele é o pastor, o missionário nosso lá. Ele é nativo, ele veio para Curitiba, estudou e voltou para lá e é o nosso desbravador, é um baita plantador de igreja. Ele está plantando 8 igrejas ao mesmo tempo. O cara é um trator, como eu digo. É um Paulo, é uma bênção. Tem suas dificuldades, eu sou o chefe dele, mas de vez em quando tem que dar uns tapas na orelha dele, viu? E do lado nós temos um pastor, o pastor, dá um clique mais, o Rubileu. O Rubileu, pasmem, irmãos. Rubileu é um agricultor, vendedor de picolé e é missionário. Não que vender picolé seja, mas lá naquele lugar lá, ele sai com aquele carrinhozinho dele vendendo
Rubileu se converteu como agricultor e sentiu de Deus que ele queria ser missionário, mas não sabe ler nem escrever, mal e apenas assina o nome. Só que ele prepara as pregações. Ele escuta do rádiozinho, aquele solar, ou escuta alguma pregação e guarda no coração. Então, antes de pregar, ele vai no pomar dele, nas laranjeiras, nas árvorezinhas, e prega ousadamente, poderosamente para as árvores. E depois ele replica lá na frente dos irmãos. É um pregador. Olha o sacrifício. Eu, para preparar uma pregação, já sofro. Agora, imagina, primeiro ir pregar para as árvores e depois pregar para os irmãos, né? Rubileu. Ele que é sustentado, ganha R$1.000 por mês e uma cesta básica de R$250. Ele também lá, realmente é o que ele tem, é o salário dele, é a vida dele, na cidade onde ninguém tem trabalho. Não tem empresas, todo mundo só pesca, ou é do comércio, ou é da prefeitura, ou é professor, ou vive da pesca. Pode passar. Projeto Rio Purus. Chegamos nesse lugar, meus irmãos, sem um remo, sem uma canoa, sem nada. Eu, Marílis. Na cidade de Lábrea, ali no meio. Ali. Lá nós moramos 2 anos ali, que é vocês estão vendo o branquinho ali, é uma transamazônica. A transamazônica chega em Lábrea. Ali nós chegamos. Não tínhamos uma canoa, não tínhamos um remo, não tínhamos nada. E dali nós começamos a descer o rio, fomos até Foz do Tapauá e plantando igrejas. Hoje a Igreja Batista Atitude do Rio de Janeiro adotou uma igreja que nós fizemos parceria em Lábrea e eles assumiram evangelizar de Lábrea até Tapauá. Então eles já têm pastores, têm barcos, tem um monte de coisa lá. Nós ficamos então de Lábrea até Pauini, MEAP e nossa agência missionária. Agora a nossa agência missionária dos menonitas assumiram todo esse círculo vermelho, as comunidades ribeirinhas indígenas de Lábrea até Pauini. E a MEAP, a minha agência missionária, ficou só com Pauini, mas eu dirijo todo o rio, né? Então, eles me emprestaram para os menonitas e eu e Marília somos emprestados. Os menonitas eles não têm uma experiência missionária, então pediram à MEAP se conheciam alguém que conhecia os rios e que tinha o dom que pudesse guiá-los nessa experiência missionária. Aí a MEAP cedeu o Marílis e eu, e nós estamos hoje liderando o trabalho lá. Através do pastor Márcio Rempel. Foi ele que nos apresentou a Irmãos Menonitas, porque ele também é de origem lá em Curitiba, né, dessa igreja. Então, nós hoje temos uma igreja. Nós somos da Igreja Evangélica Livre, somos da Igreja Irmãos Menonitas, somos da Igreja Batista e somos da Igreja das Missões. Nós somos interdenominacionais. Nós servimos ao Senhor Jesus, ao Rei Jesus. E é Ele que diz, vão e preguem. Vocês vão receber poder. Vocês vão ser minhas testemunhas. Aí, na nossa viagem, nós, voltando no Rio Purus, ali está comigo o pastor Sadraque. Aqui nós temos uma história interessante. Para quem é gaúcho e quem mora no interior sabe. Vocês conhecem Patente? Patente, né? Nós começamos essa igreja com uma porta de patente. Dá para acreditar? Nós pegamos uma porta de patente que estava quebrada, botamos uma redezinha, pegamos duas raquetes, umas bolinhas, e ficamos brincando ali, ping-pong, 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 com as crianças. De repente, as crianças cercaram a gente e vieram. Daqui a pouco vieram os pais jogar ping-pong. E hoje tem ali com o pastor Sadraque, ele é nativo, é do lugar lá. Tem uma igreja de mais de 60 pessoas, já tem casa pastoral, já tem barco. Eles estão no projeto adotado por uma igreja de Porto Velho, que deu barco, deu canoa, e eles estão alcançando ali umas 7, 8 aldeias indígenas, além dos ribeirinhos. Sadraque. Essa é a nossa base, em Lábrea. Né? Aqui nós temos os missionários Douglas e Joyce. Eles cuidam dessa base. Vocês estão vendo que é uma casa construída sobre um flutuante. Aqui do lado nós temos também, pode passar mais uma foto, que é aqui a base, né, fotografado mais de perto, e aquele de 2 andares é um catamarã, onde é uma morada. Nós já moramos dentro desse catamarã. Lembra que nós falamos que não tinha nenhum remo, nenhuma canoa? Já temos uma base, ali um casal de indígenas apurinãs,
que são da cidade, ele está estudando na cidade, ela é professora. Ela trabalhava numa aldeia Jamamadi, as crianças dela falavam tudo da irmã dela, ela e a irmã dela. As crianças foram criadas com os índios, falavam tudo a língua dos índios lá. E eles estão agora morando na cidade e cuidando da nossa base lá. Aí está o missionário que veio, Mateus e Emily. Deixa eu tomar a aguinha do pastor aí. Mateus e Emily, vocês sabem o que eu estou entregando para eles ali? Alguém quer adivinhar? Aí, rapaz, estou entregando a chave de uma canoa que não tem motor para ligar. Eu estou simbolizando que eu estou entregando a canoa para eles. Mas agora, o milagre é quem deu essa canoa para eles. Vocês sabem, né? Igreja Evangélica Livre! Igreja Evangélica Livre de Rio do Sul deu essa canoa. Eu comecei um projeto lá chamado Programa Radicais, que depois eu vou explicar. E essa canoa foi dada para o Mateus, que está comandando lá o Programa Radicais. E agora vai ser usado pelo Micael e pela Gislaine, que vão morar ali e vão usar essa canoa da Igreja Evangélica Livre. Se não quiserem adotar um casal aí, ó, Gislaine, ó, tá no caminho aí, ainda dá tempo. Aí o Mateus dá aula de informática, dá aula de violão. Esses centros multiusos aí, ó, são capelas que eu ganhei dos Estados Unidos, são 2 capelas, tem 2 delas. Moram missionários e ao mesmo tempo dá aula, corte e costura, culinária, tudo que é curso acontece, a reunião da comunidade acontece ali dentro. E eles dão aula, trabalham com senhoras, está ali dando aula de informática e de violão. Essa é a região que ele alcança, já pode passar. Esse é o centro multiuso. Cada lugar tem 2 dessas, são 2 que eu ganhei. Aqui é Bom Futuro e a outra é Mahaan. Provavelmente os missionários Micael e Gislaine vão morar nessa segunda casa, ou na primeira, não sei? A segunda, né? Que estamos trabalhando para deixar arrumadinho para eles morarem ali. Se alguém quiser ajudar, eu preciso de um banheiro, para fazer um banheiro lá, e preciso fazer uma repartição, um fogão, uma geladeira, uma cama. Só para vocês entenderem, essa água está super alta, isso não é um flutuante, é construído sobre palanques altos, assim, mas a água está encostando no assoalho, né? E nós estávamos ali em fevereiro, quando estava desse jeito. Isso é um culto ali em fevereiro, né? Aqui é a comunidade indígena Palmari, olha só a igreja dos índios lá, ó. Isso fica do outro lado do rio, gente. Esse Bom Futuro e Mahaan que a gente mostrou, fica do lado de cá, e o Crispim, que é a aldeia indígena, fica do outro lado do rio. Quando tivemos ali, eu fiz esse casamento e fiz batismo. Sempre que eu vou lá, eu acho que eu sou meio santo casamenteiro. Todo mundo quer casar comigo. Então, eles se esperam. Tinha 14 casais. Só que eles queriam que casar também. Esses queriam só a bênção de Deus. Os outros queriam a bênção de Deus, mas também queriam registrar no cartório. Mas custa R$800 para fazer um casamento lá, naquela região. Então, eles desistiram, querem esperar primeiro arrumar uma verba para poder casar eles também na justiça, né? Esse é o almoço de casamento, gente. Olha as panelas aí. A fila era enorme. Eu pensei, não vai dar. Mas a gente juntou panela. Eles fizeram peixe, feijão, arroz. Nós fizemos macarrão e frango, enfim. Deu tudo certo. O que eles mais gostam é comer frango assado, porque eles só comem peixe. Quando a gente leva frango assado, faz churrasco lá, sempre que a gente vai, tem um almoço em conjunto e faz um frango assado lá. É fantástico. Josué e Glória são os nossos levitas. Eles aprenderam a tocar sozinhos, e eles hoje passam em 7, 8 aldeias para ensinar as crianças a tocar violão. Isso é um vídeo. Aí tem que clicar embaixo em cima, que é um videozinho para ouvir a voz deles. Clica bem no joelho dela ali que... Acho que funciona.
Era muito importante porque vocês podem ouvir eles cantar na língua. Não, volta. Não vai funcionar. Então tá bom. Problema. Não tem problema, mas eles cantam na língua deles, vocês iam ouvir eles cantar. É, Estevão e a Valdinha. Então pode ir para frente. Eu tenho uma reunião de oração com os líderes indígenas, todos daí participavam do discipulado com a gente, e aí estão eles reunidos, tudo acaba em comida lá, né? Pode ir para frente. Essa é a nossa liderança indígena, tirando o segundo casal, todos eles vieram para o curso Wesley em Curitiba. E olha, gente, olha para trazer eles aí, 3, 4 mil para ir, 3, 4 mil para voltar, o casal. E vieram todos e fizeram a escola e voltaram para a aldeia para trabalhar. Esses são os missionários. Marilis vai explicando e eu vou explicando o que fazem. Esse é o Lloyd e a Maristela, e aqui embaixo é a prole deles, são só 6. Já é uma igreja, o Charles e a Rainas. Charles é o pastor. E a Cleane fez 1 ano aqui em Curitiba. E o Josepe e a Angélica, e o Josué e a Glória. Deixa eu explicar, o Lloyd vai morar na base, cuidar dos barcos agora. O Charles e a Rainas, eles são os pastores que estão comandando a equipe. A Cleane e o Giuseppe vão trabalhar com jovens e adolescentes. Eles vão com o barco, chegam na aldeia, fazem um trabalho com jovens e adolescentes, depois vão para outra aldeia. Eles visitam 2 vezes por mês as aldeias. E o Josué e a Glória são os levitas, né, que ensinam violão, vão na mesma equipe. O Josepe e a Angélica, eles são mantidos pela igreja Irmãos Menonitas de Presidente Getúlio, né? Presidente Getúlio. Isso. Assumiram eles lá. O Charles e o Lloyd vocês viram no vídeo antes. É esses meninos aí. E aqui temos mais missionários indígenas. O Estevão e a Valdinha com a família deles, que são missionários de uma aldeia indígena, sozinhos, moram lá. E esse é um casal que eu estou buscando sustento. Ele chama Valdeir e Francilina. A aldeia deles foi acometida por uma desgraça recentemente. O rio cresce e a água vai puxando o barranco junto. E a aldeia toda, quase, a casa dele sumiu na água. E estamos fazendo uma casa nova, mas eles vão mudar toda a aldeia de lugar. Aqui também é um vídeo, eu realizando batismos, mas provavelmente não vai dar para passar também. Era interessante, clica em cima na segunda, na pequenininha lá, mas acho que não vai dar. Não deu. Pode ir para frente, então. Estou batizando ali, lá no rio mesmo, Lago Marran. Lá foi dos indígenas, aqui é entre comunidades ribeirinhas. Olha o velho batizando ali, esse menino ali, tem uma história interessante. Os homens foram numa excursão aqui, e na ida ele se converteu, ele era o nosso guia lá. Na ida ele se converteu. Numa segunda viagem, ele chegou em mim e disse, pastor, agora eu já sou crente, eu quero ser batizado. E aí eu batizei ele. Agora, recentemente, ele disse, pastor, agora eu já sou crente, agora eu já sou batizado, numa próxima vez eu quero me casar. E esses ali eu batizei de manhã, de tarde? Não, de sábado. Eu batizei eles e eles casaram no mesmo dia, ou no dia seguinte, mesmo dia. Aqui nós passamos por muitos lugares e distribuímos muitas Bíblias. Oscar tem o número? 600 Bíblias nessa viagem, 2 meses nós distribuímos. Pode passar rapidinho aqui, que são só fotos de... 380 cartões do céu, é um chipzinho que tu bota no telefone para poder ouvir. Aí eu troquei Bíblia, não, volta só uma, essa é importante, tem uma história. Aqui, esse casal, eu estou segurando uma mão. Eu tenho problemas quando eu fico muito tempo viajando, eu não consigo ir ao banheiro, né? Então, nós passamos no lugar e a Marilis perguntou, vocês não têm mamão? Eles tinham na geladeira. Salvou a minha vida, gente. Salvou a minha vida. E ali nós estamos entregando uma Bíblia para essa mulher e ela voltou com um tambaqui desse tamanho assim para nós, ó, de presente. Comemos aí 3, 4 dias o peixe dela. Aqui eu também levei um tablet, esse aqui, ó.
Ele é um tablet solar, vem uma placa solar junto para os pastores que moram lá em lugares que não tem energia. Ele é totalmente solar. O meu tablet, o celular também é solar. Então, eu levei 7, distribuí para 7 pastores para eles poderem fazer pesquisa, que hoje já tem Starlink, né? O seu Elon Musk já botou a internet em tudo que é lugar no Amazonas. Aí eles recebendo os tablets, né? Pode passar rapidinho. Charles e a Raina recebendo o tablet. Nós distribuímos também 70 cestas básicas. Casais, famílias com estado de miséria, a gente distribuiu 70 cestas básicas lá. Aqui o pessoal recebendo a cesta básica. E aí encontramos uns missionários na cidade de Tefé, receberam bem a gente, tomamos café com eles, jantamos com ele, foi muito legal. Aí Tamarilis, né? Enquanto eu entregava a Bíblia, o que ela entregava? Pirulitos. Mas de onde chegava era uma galinha com os pintinhos ali, ó. Então, vocês sabem, né, pelos noticiários, que tem 2 estações, né? A de seca e a de chuva. Então, aqui em cima vocês veem uma cidade invadida por água, aqui embaixo vocês veem um rio bem seco. Então, são as 2 estações do ano. E elas estão sendo cada vez mais radicais, assim, mais secos, assim, tipo secas históricas e enchentes históricas, né? Todo ano está tendo esse problema aí de muito seco, muito cheio. Muito bem. Aí são curiosidades, né? Aí mostrando as casas, e estão vendo que os ribeirinhos aí, eles podem clicar mais. Eles não têm mesas, eles comem no chão. Aí ela está fazendo um batido de tartaruga, eles assam dentro daquele casco lá, eles assam a tartaruga. Volta uma. Volta uma, faz favor. Aqui embaixo é o jeito que normalmente a gente come com eles, né, sentados. O chão é limpíssimo, gente. Ninguém entra de calçado. É proibido, não pode mesmo entrar de calçado dentro das casas. Né? O chão é brilhante, mas também eles colocam as panelas ali no chão, em volta, todo mundo senta, e assim a gente faz as refeições. É mal educado quem entra de sapato ou chinelo dentro da casa. Ofende, né? São curiosidades. O missionário está entregando uma Bíblia, eles estão arrancando ali a macaxeira para fazer a farinha lá em cima. Aqui embaixo estão vendo quem é que está fazendo farinha ali? Eu só posei para fotografia, eu não estava fazendo nada, só tirei ali, fiz de conta que estava para impressionar vocês, viu? Pode ir para frente. Isso é açaí, gente, é maravilhoso. Deus nos abençoou muito nesses 2 meses de viagem. Nunca faltou açaí no barco. E eu nunca comprei nenhum açaí. Fomos abençoados por pessoas por onde a gente passava, né? Então, a senhora aqui, irmãzinha nossa, ela preparou esse açaí e aqui no lado nós já estamos deliciando o açaí. Ela é a mãe da missionária nativa, tem uma missionária que cuida ali de Vila União, 3 congregações, ela e o marido dela cuidam, mas ela é a missionária, o marido só é ajudante, né? Então, essa irmãzinha trabalha na seringa, ela tira da seringal, ela trabalha buscando leite de borracha. Mas não é isso aí, isso é açaí, tá? Sim, isso é açaí. Olha só a curiosidade principal, famílias ribeirinhos. A alegria, o orgulho deles. Olha só, panelas brilhosas. Enfeita as paredes das casas. Nós temos uma panela de pressão. Essa senhora deve ter umas 4 ou 5 ali, viu? Mas chega, todo mundo tem que olhar as panelas dela lá. E é toda a casa assim. Aqui nós temos uma história interessante. Eu já peguei jacaré à mão. Eu sou que nem o crocodilo Dandy, ó, segurando um jacaré lá, ó, filhotinho, né? Mas aqui tem uma história interessante. Quando você chega numa aldeia indígena, e vocês podem todos, se quiserem ter uma experiência, depois eu vou falar, como vocês podem, 25 pessoas podem montar uma equipe e ir lá ter 10 dias, uma experiência no Amazonas com ribeirinhos indígenas. Casal, ou só homens, se quiserem só pescar, só homens, né? Ali eu estou segurando um macaco, ele chama isso macaco barrigudo, é o nome dele. E na língua é vidori, na língua palmari.
Aí quando eu cheguei lá, o cacique foi jantar lá em casa um dia e me deu o nome indígena. Deu o nome para Marília, que é Marjoriri, que significa... Conta o teu primeiro. Conta o teu primeiro. Ela estava muito curiosa. O meu é Vidori, que significa nada mais, nada menos do que macaco barrigudo. Eu estou com raiva daquele cacique até hoje, eu não consigo perdoar ele. Macaco barrigudo, que injustiça, olha só o esbéltico aqui, louro de olhos azuis. Esse é o meu nome indígena, Vidori. Então, ninguém me conhece lá, ou conhece, mas pouco o Oscar não é. Ó, o Vidori, olha o Vidori, ele olha o Vidori. Bem-vindo, Vidori. Tivemos percalços nessa viagem, né? Barco quebrado algumas vezes, perdemos uma hélice, consertando o barco ali na água. Eu só tiro fotos, os outros fazem o conserto, eu só tiro fotos, né? Mentira, eu ajudo também, viu? Pode ir para frente. Aí eu fui dar um cavalinho de pau, esse barquinho vai atrás, e eu fui virar muito rápido, e o barquinho atrás fez assim, e afundou. Quase perdi o barco, ia ser 25 mil reais um barco de ser completinho. E eu quase perdi, por pouco não perdi, graças à proteção de Deus, né? Mas, além, pode voltar, esse aí, fica nesse aí. Tivemos um percalço bem mais sério. Durante essa viagem, nós estávamos no Rio Solimões, um rio infestado de piratas. Todo mundo que pesquisa Rio Solimões, piratas do Rio Solimões. São piratas que chegam armados com armas de grosso calibre e assaltam, judiam das pessoas, machucam as pessoas. E nós passamos aí 15 dias, mais ou menos, nessa área, 10, 15 dias. Não deu tudo isso, né? Uns 8, 10 dias nós ficamos nessa área aí. Estávamos 3h30 da manhã encostados numa cidade chamada Coari. Encostamos atrás de uma balsa, porque não tinha acesso da cidade para ninguém nos perturbar à noite. De noite encostam 2 canoinhas do nosso lado, 3 bandidos armados em cada canoa. E estavam tentando entrar, nosso barco tem uma proteção atrás. E eles estavam tentando passar por cima e gritaram, perdeu, perdeu! Só que o nosso piloto, nosso prático que vai comigo, eu fiz uma cirurgia do coração, então eu não fui sozinho, levei um prático junto. E ele já foi bandido antes de se converter. Quando os caras... ele já era meio bandidão antes de se converter. E aí, quando os caras gritaram, perdeu, perdeu, ele saiu batendo na parede. Perdeu nada, seu vagabundo, o que pisar aqui vai morrer. E nisso os bandidos se desequilibraram da canoa e... virou a canoa, os 3 foram para o chão. E os outros 2 pularam na água, achando que a gente ia sair de porta fora, encher eles de bala, né? Só que nós não tínhamos nada, nós só tínhamos Bíblia. Não tínhamos nada, nem canivete nós tínhamos, só Bíblia. Tinha caixas e caixas de Bíblia. Só que um deles saiu, 6 tiros, né? 6 tiros contra o nosso barco. Um está dentro da bolsa da Marília ali, que bateu em cima no ferro e caiu nos pés dela. Era direcionado para ela. Se eles entrassem, gente, aqueles 6 bandidos armados dentro do barco, eu não sei se a gente estaria aqui falando para vocês hoje. Hoje nós entendemos o que diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Nós poderíamos estar mortos, sei lá o que aconteceria. Única mulher e eu, 2 velhos e um piloto junto conosco, né? O que aconteceria? Piloto doido. Um piloto maluco. Maluco. Ele salvou a nossa vida, aquele doido lá, viu? Felizmente, né? Mas nós entendemos uma história bíblica mais de perto agora. Quando Josué ia derrubar os muros de Jericó, o que eles fizeram por 7 dias? Rodearam, só caminhar em roda, né? E quando Deus mandou eles fazer o que eles fizeram? Gritaram! Foi o que nós fizemos, gritamos, que nem os desesperados. Ganhamos os caras no grito. Ganhamos dos caras no grito. Porque nós não tínhamos nenhum canivete, cara. Era terrível, nós podíamos estar tudo morto. A gente brinca agora porque parou a tremedeira, né? Mas Deus nos livrou e mostrou o seu poder e o seu milagre. Gente, mas também Deus continua fazendo milagre. A próxima, lembra que nós falamos que não tínhamos nenhuma canoa? Essa é a nossa frota de barcos. São 4 desses, né?
Barcos dormitórios com fogão, cozinha, banheiro, energia solar, todos eles. A ideia é colocar um missionário com a sua esposa ou família dentro e eles poderem navegar rio acima, rio abaixo por 10, 15 dias. E porque não dá para ir ali fazer um culto e voltar. Precisa realmente ir pelas comunidades e voltar depois. Eles têm uma casa na cidade, sim, mas para ficar mais tempo dentro das comunidades. Lá não se mede, eu vou ali numa hora fazer o culto. Em um dia eu vou fazer um culto, 2 dias eu vou fazer um culto. Então você, para atravessar a rua e vir para a igreja, às vezes acha difícil. Lá para fazer um culto, esses mais próximos nossos 14, 15 horas de barco até lá. Esses perto de Lábrea. Esses são vizinhos. São vizinhos, é pertinho. Isso, como diz o Catarina, é logo ali. Logo ali. Muito bem. Mas Deus já abençoou mais ainda. Nós compramos um barco chamado Gênesis. Olha o tamanho dele. Esse é o último que nós compramos agora. Cabe 380 pessoas. Para equipes. Esse barco também vai fazer frete para ajudar a ganhar dinheiro para sustentar os missionários. A nossa visão é que esses barcos ganhem dinheiro porque isso vai manter o trabalho missionário. Em vez de você sempre ter que mandar dinheiro, esse barco vai levar fretes, levar passageiros, e isso vai ajudar a pagar os missionários e sustentar os missionários. É autossustento, né? E nós também temos mais um barco que eu paguei 360 mil reais nele e eu não tinha um centavo, que é esse aqui, que leva equipes missionárias. Nesse vocês podem fazer uma viagem de 10 dias lá, ter uma experiência. Pode clicar o próximo slide. 10 dias. Só para vocês terem uma ideia, está escrito ali, eu posso passar para o pastor de vocês, 25 pessoas. Ele custa hoje para nós, o preço atual é 1.300. Só que você tem que pensar que isso chegando em Porto Velho, aí entra num micro-ônibus e a gente leva pela Transamazônica 4, 5 horas, 6 horas, e aí a gente entra nesse barco, é tudo livre, de Porto Velho até ida e volta. Só que você tem que lembrar que você tem que chegar daqui a Porto Velho, o avião. E esse é o salgado, cara. Esse é o salgado, esse quebra com nossas... Cada vez que eu e a Marisa vamos viajar, a gente não tem sustento, a gente vive de ofertas voluntárias, né? A gente gasta 3 mil e poucos reais para ir, 3 mil e poucos reais para voltar. Para fazer o trabalho lá naquele lugar que ninguém quer ir quase. Vamos lá, se alguém quiser montar uma equipe aí, só conversar com a gente, eu passo para a pessoa certa, o pastor Arno, de Curitiba, e ele monta a equipe, você só tem que acertar com ele lá e ver. E se quiserem que eu vou como guia, eu e a Marilis, ela cozinha, e eu vou como guia para vocês. Aí tem que pagar nossa passagem. Aqui eles voltaram semana passada, né? Voltaram de lá. Uma equipe bem recente que voltou agorinha. Pode passar para frente agora, rapidinho, que eu quero ainda falar uns 5 minutinhos. Esse é o nosso flutuante. Ele tem mais uma foto aí. Você passa por esse mato aí, É 1h30 de capim para chegar nesse lugar que é a igreja flutuante. De um lado é ribeirinho e de outro lado são indígenas jamamadis. Eles não falam português, né? Aqui eu tive uma experiência. Pode clicar em cima agora. Acho que ele não vai girar. Aqui eu tive uma experiência bem interessante. Eu fui fazer um culto ali, no começo, logo que eu comecei ali, e de repente entrou 3 canoas cheias de jamamadi para o culto. Aquela casa ficou abarrotada de indígenas lá. E todos sorrindo, falando com o irmão lá da casa, o ribeirinho, e eu me empolguei, todo aquele povinho, eu pregava, e gesticulava, e falava todo emocionado, e eles chacoalhando a cabeça. Aí no final da mensagem, eu perguntei para o cacique, ele falava um pouco português, e ele disse, você acha que o pessoal gostou? Ele disse, pastor, tanto faz, ninguém entende nenhuma palavra em português. Mas eu preguei para o cacique e para os irmãos da igreja ali, os ribeirinhos. Pode ir para frente. Esse é um programa que nós temos para jovens que ainda não sabem o que querem fazer na faculdade. Pode ir para Curitiba, fazer um mês lá e passar 1 mês, 2 meses numa aldeia indígena e ribeirinha. Você vai lá junto com o Mateus, aquele que eu entreguei a canoa, e fica 1 mês lá imerso numa experiência cultural com ribeirinhos e com indígenas. Ele coordena você por 1 mês, né? Você faz 1 mês de curso, 1 semana, não sei se é 3 semanas, em Curitiba, e depois você vai para lá e passa lá um período com eles. E volta totalmente diferente. Nós tivemos aqui de Indaial uma menina que foi
Ela é Igreja Livre, se não me engano, isso. E o Pedro da Igreja Livre. O Pedro é da Igreja Livre de Rio do Sul, que foi para lá. Isso, pode ir para frente. Eles aprendem, são duas meninas que foram, né? Eu dou aula de voadeira para dirigir lancha rápida, a gente dá aula de canoa para dirigir rabeta. Aqui nós temos, né, o Mateus, ele foi nesse projeto aqui, dos radicais, se apaixonou e agora ele mora lá e é um missionário nosso. Isso. Eles aprendem a pescar, caçar, colher macaxeira, fazer farinha, eles aprendem. O que o povo aprende, eles vivem junto ali durante 1 mês ou 2. Pode ir para frente. Aqui é a Ana, aqui de Indaial. Eu achava que ela era da Igreja Evangélica Livre. Ou, não tenho certeza, viu? Ou menonita, não tenho certeza. Aí está ela tendo essa experiência. E aí o próximo é o Pedro. Eles acabaram de retornar. O Pedro voltou naquele dia do retiro, pastor. Estava lá. Ele chegou naquela manhã, ele retornou dessa experiência. Ele é da igreja do Johnny ali. Nós recebemos equipes de fora também, aqui são canadenses, né? Pode clicar. Pode falar isso também. Aqui nós temos indígenas que vieram do Canadá fazer um intercâmbio com os nossos indígenas, né? E naquela foto do lado ali, nós temos o Lloyd, nosso indígenazinho, e os indígenas do Canadá que são enormes. O Lloyd nem na cadeira quase alcança eles, né? Estava em cima do banquinho então, ali. uma diferença muito grande física, né? Veio um casal de indígenas lá do Canadá. Aqui a gente voltando, olha pela Transamazônica, tem época que nem passa, agora está indo rápido. É a balsa, né? Isso. E a última, tem uma música, mas eu não sei se vai tocar a música dessa menininha. Ela é a filha do Lloyd. Ela está mais grandinha agora, é um amor. Consegue passar a música? Não, não vai. Né? Então tá bom. Aqui tem uma música que diz... La, 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 la. Eu queria ainda mais 2 minutinhos para finalizar. Então, eu queria fazer uma aplicação de tudo isso que vocês viram nessa manhã, meus irmãos. Como ouvirão, se não há quem pregue? E como crerão de quem nada ouviram? O Evangelho chama-se boas notícias, boas novas. Nós somos chamados como igreja, irmãos, a levarmos as boas novas. Se nós não formos lá, como eles vão ouvir? Como eles vão se converter? Como eles vão ser salvos? Tem centenas e centenas de comunidades e pessoas morrendo sem ouvir do amor de Deus. E vocês podem ir lá. Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas. Mas eu queria tirar esse peso de cima de vocês. Vocês não precisam ir lá. Vocês podem comissionar eu para ir lá, a Marílias, esses indígenas que precisam de sustento, ou os ribeirinhos que são de lá. A igreja tem a responsabilidade de sair de trás do muro. Nós não podemos nos fechar dentro do nosso espaço e achar que isso aqui é o Evangelho, isso é a pregação do Evangelho. Nós somos desafiados a sair de trás dos nossos muros e irmos. E nós não precisamos ir no Amazonas, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Jesus, quando foi no lago de onde tinha o Guedareno, na província de Guedara, ele encontrou um homem lá endemoniado, que andava pelos sepulcros e machucava-se a si mesmo, e machucava as pessoas, e ele disse, Ekbalo, sai dele. E aquele homem foi curado, e saiu os espíritos imundos dele. E de repente aquele homem foi para casa, tomou um banho, botou uma roupa bonita, chegou, sentou na canoa de Jesus ali, e Jesus foi pregar o Evangelho, ajudar as pessoas, curar as pessoas, e quando Jesus volta, dá de cara com quem ele naquela canoa? O ex-endemoniado Guedareno. Aí Jesus disse, ele disse, Senhor, eu vou com o Senhor aonde o Senhor quiser, eu vou a qualquer lugar do mundo, eu quero falar aquilo que o Senhor fez na minha vida para todo mundo. E Jesus olha para ele e disse, não, rapa fora dessa canoa, senão eu te dou uma na orelha. Mais ou menos isso Jesus disse, desce da canoa, vai para a tua casa e para os teus, e conta o que Deus está fazendo na tua vida. Esse é o desafio, pastor André, esse é o desafio que eu quero trazer para vocês nessa manhã.
além do privilégio de conhecê-los, de poder compartilhar o que Deus está fazendo na beira desses rios, eu quero dizer, vai para a tua casa, vai para a tua escola, fala para o teu filho, para o teu marido, para o teu vizinho, para a tua empregada, para os teus funcionários, vai para a tua casa, para os teus, e conta o que Deus está fazendo na tua vida. Evangelho é boas novas. Quando o Evangelho chega, as trevas fogem. O Senhor Jesus, quando o Evangelho chega, famílias são reintegradas, famílias são reconstruídas, jovens são libertos do alcoolismo e da drogadição, casamentos desfeitos são renovados, porque o Evangelho é boa nova. Levem essa boa nova aqui em Timbó. Hoje tem aqui uma mulher chamada Marilis. A origem dela, a mãe dela e o pai dela moravam aqui, trabalhavam no Butsk, né? O pai dela, quando era pequenininho, trabalhava no Butsk. Foram embora para a Agrolândia, mas eram crentes, são crentes que conheceram o Evangelho. São daqui da cidade de vocês. E vocês também podem levar o Evangelho. Tem centenas e centenas de pessoas. Não lá no Amazonas, lá tem. Mas aqui do lado da sua casa, que você pode levar a salvação. Seja apenas um ex-endemoniado, um ex-perdido, um ex-separado de Deus. Seja apenas um crente e diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Muito obrigado pelo privilégio. Tem história para contar que não acaba mais, né? Isso que ele não contou a história das duas comunidades que há décadas não se entendiam, né? Não, mas eu contei. Estão me ouvindo bem aí? Estão sendo fracos? Mas eu contei do meu jeito, mas eu contei. Queridos, quando se fala em missões, existem 3 maneiras básicas da gente fazer missão. Uma delas é indo, outras é orando e outras é contribuindo. Então, é assim que se faz missão. Tem aqueles que dizem, usa-me, eu quero ir. E Deus, pela graça, né, coloca esse amor no coração aí, as pessoas vão. Mas tem aquelas pessoas que dizem, não é meu negócio ir. Eu acho bonito tudo, mas não quero ir. Mas às vezes Deus dá condição financeira para essas pessoas abençoar aqueles que vão. E tem outras pessoas que Deus chama para orar, para abençoar. Então, de qualquer forma, indo, orando ou contribuindo, nós estamos fazendo missão. Juntos. Amém, queridos? Essa semana eu li um livro chamado Fé e Finanças no Reino de Deus. Esse livro foi escrito pelos fundadores da Jocum. Na época do livro, que já é antigo, a Jocum estava Jovens com uma Missão. A Jocum estava em 100 países. E ele fala algo interessante nesse livro, muitos testemunhos, né? Mas ele fala assim que quando a gente contribui ou quando a gente ora, o coração da gente vai junto. Eu achei lindo isso. Quando a gente ora por um missionário, quando a gente contribui, o coração da gente está indo junto. Amém, queridos? Então, Oscar, Marilis, amanhã nós temos reunião com a diretoria. Então, se eu não me engano, Angel, a gente ajuda com 7 missões hoje, né? 7 missionários a gente ajuda hoje, né? Mas nosso coração cabe mais. Então, eu creio que Deus nos abençoa com esse propósito, queridos. Deus nos abençoa, nos faz prosperar. Esse é o sentido da prosperidade bíblica. Deus nos faz prosperar, e um desses propósitos é para que a gente abençoe o reino de Deus. Então, amanhã a gente vai se reunir com a diretoria e vamos ver a possibilidade de também ajudar de alguma forma, né? Então, queridos, eu vi que alguém botou aqui é para mim é para mim isso aqui? Alguém botou uma oferta numa bandeja aqui, não foi combinado isso? Mas, queridos, de qualquer forma, sempre que vem alguém pregar aqui, a gente como igreja, depois passa um Pix. A gente sempre dá uma oferta simbólica, um investimento na vida que vem pregar aqui. Hoje a gente vai fazer isso também, depois. Mas se alguém quiser contribuir na vida desse ministério, queridos, tem a bandeja aqui, antes de sair do culto, deixe algo aqui, né? Ou manda um Pix para a igreja. Manda um Pix para a igreja, a gente vai pelo horário que vai entrar, e a gente então vai direcionar para abençoar os irmãos ali também, né? Porque a gente
Tá junto, a causa é a mesma. E uma das coisas que eu gosto nas missões, queridos, é que se cai por terra essa questão de denominação. Nós temos missões na África, nós não temos experiência, a AMEL, a Agência Missional Evangélica Livre do Brasil, experiência na África, mas ela tem parceria com a MIAF, que é a missão para o interior da África. Então, existe muita parceria entre as missões para fazer a obra de Deus no mundo. Isso é muito legal. E estamos juntos, irmão. Estamos juntos, não é? Então, muito obrigado aí pela palavra. Nos abençoaram muito. Amém, igreja? Nós temos aniversariantes do mês ainda. Está todo mundo com vontade de ir para casa, né? Então, se quer ouvir mais